santa e gloriosa palavra de Deus. Você está pronto para adorar o Senhor nessa noite? Eu quero ler um texto um pouco extenso, mas para que vocês estejam atentos àquilo que nós iremos falar hoje. Versículo 1: E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderia nos assenhorarmos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-o com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderíamos ser amarrados. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que se não houvessem feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentira. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela os fixou com um estaque, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao Deus, porque diziam:
Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me, para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres. Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingues dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que se nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos. Pega a sua Bíblia, coloque-a na sua cadeira, por favor. Levante a sua mão direita e feche os teus olhos. Você quer uma palavra da parte de Deus nessa noite? Quantos querem uma palavra da parte de Deus nessa noite? Diga assim: glórias a Deus. Então eu vou dar para você alguns minutos e você vai falar com Deus. O tema da mensagem hoje é: não destrua a sua vida por causa das suas escolhas erradas. Não destrua a sua vida por causa das suas escolhas erradas. Ó Deus grande e poderoso, Senhor da glória, Rei do universo, Tu que és o Criador de todas as coisas, Tu que sustenta tudo e a todos, Tu que sabes, ó Pai, o ontem, o hoje e o amanhã, Tu que somente Tu tens a primazia. Olhai para nós com Teu olhar de misericórdia. Contemplai, ó Deus, o coração de cada filho e filha que aqui se encontram. Senhor, não podemos nada sem Ti, sem Ti não somos nada. Se até mesmo, ó Pai, falamos ou respiramos, é porque Tu nos concede o dom da vida. Portanto, ó Pai, dai-nos gratidão. Ensina-nos a servir a Ti com gratidão. Ensina-nos, ó Pai, a Te servir honrando o Senhor nessa terra. Que possamos, ó Pai, dia a dia estar diante da Tua face com a cara descoberta, ó Deus, sem véu, confiados no poder do sangue vertido no Calvário, confiados no poder do Santo Espírito. Que nesta noite, ó Pai, já ouvimos coisas tão sobrenaturais quando a Tua filha palavra sobre o pequenino Josué. Grandes coisas fez o Senhor e por isso estamos alegres. Ah, Deus, só Tu podes causar a morte e restituir a vida. Só Tu podes abater o soberbo e levantar o humilde. Só Tu podes curar, só Tu podes libertar, só Tu podes, ó Pai, nos dar acesso pelo sangue ao trono da graça. E que nesta noite seja uma noite de graça sobre a Tua igreja, seja uma noite de misericórdia sobre o Teu povo, seja uma noite onde o Teu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar, para jorrar, para trazer novidades sobre as nossas vidas. Fica conosco aqui, ó Pai, e em tudo receba a honra, a glória, o louvor e a majestade para todo o sempre. Com as tuas mãos levantadas, adorem ao Senhor. Calabasule-me. Aleluia. O de que canta canta labacata canta labacala bagaia sé. Ore me canta labasure barabassara bacanta labasure canta labaia sé. Tarabacala bacanta labacata 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 labacala bacanta labacanta labasure baia sé.
Tore me canta la bacala bacatara bacala bachara bacanta la bacala maçura. Nere me quetara bacala maçura cantara beche. Pura bacanturi que te canta la bacala maçura canta la bachere bahaya suri. Tere me que lebe canta la bacanta la brachuri me que lebe que le cotoro você bara bacala. Nara bacanta la bachuri canta la brachuri. Lebra shuri canta la brache bara canta la maçuri canta la maias. Santo, Santo, ao Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aplauda o Senhor bem forte. Toma o seu lugar, exaltando a sua majestade. Queridos, não destrua a sua vida pelas suas escolhas erradas. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: a verdadeira conversão dá segurança ao homem, mas não lhe permite cessar de vigiar. A verdadeira conversão dá segurança ao homem, mas não lhe permite cessar de vigiar. Ou seja, Jesus diz que nós devemos vigiar e orar. A vigilância faz parte do pacote cristão. Precisamos não apenas orar, precisamos vigiar primeiro. Se não vigiarmos, nós podemos facilmente ser ludibriados. E a Bíblia, ela nos adverte que enganoso é o coração do homem. Ele é enganoso mais do que todas as coisas. E a história que nós acabamos de ler, na verdade essa história, ela vai do capítulo 13 ao 16. E essa história que a gente acabou de ler é uma prova que as nossas emoções podem sim comprometer a nossa caminhada com Deus, levando-nos ao sofrimento, levando-nos ao fracasso, levando-nos a uma vida de derrota. Essa história que nós acabamos de ler, ela vai nos mostrar que o nosso sucesso ou o nosso fracasso está diretamente ligado às escolhas que nós fazemos. Observe que eu ouvi uma frase agora que veio à minha mente, eu ouvi um tempo atrás: diga-me quem são seus amigos, e eu lhe direi qual será o seu futuro. Na verdade, estamos vivendo hoje as nossas escolhas de ontem. Então, fracasso e sucesso está diretamente ligado com as nossas escolhas. Por isso que é tão importante a gente vigiar constantemente. Qual é o nosso alvo? É o que eu falei para a irmã Elisângela hoje. A dona Joana combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. Esse é o nosso alvo. É combater o bom combate, é acabar a carreira, é guardar a fé. Observe que Sansão, apesar de todos os seus equívocos, ele foi um personagem de suma importância para Israel. Tanto é que ele está na galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Sansão, filho de Manoá,
já teve um nascimento extraordinário, sobrenatural, porque a sua mãe era estéril. O anjo do Senhor aparece para ela e diz: olha, você vai ter um filho, e ele vai ser nazireu de Deus. Ele não vai beber bebida forte, não vai beber vinho, não vai tocar em morto, todos aqueles votos do nazireu. Então ele já teve um nascimento sobrenatural. Sansão foi escolhido antes de nascer. O projeto de Deus para a vida de Sansão foi antes dele chegar ao mundo. Antes dele existir, o anjo fala para a mãe dele: olha, você vai ter um filho, vai ser nazireu, e ele vai começar a libertar Israel. Então ela fala do nascimento, como ele seria e a missão que ele teria. Então ele era consagrado desde o ventre. Porém, apesar de ser consagrado, apesar de Deus ser com ele, Sansão, ele casa com uma filisteia chamada lá de Tímina. E ele foi traído por ela já. A primeira vez que ele casa com uma filisteia, ele é traído por ela. Ela revela o segredo do seu enigma. Logo após isso, depois, nós vemos no texto aqui que ele se envolve com uma prostituta. Na verdade, ele faz tudo que não deveria fazer. Mas depois disso, dele casar com essa filisteia e ele ser traído, ele se apaixona por Dalila. E aí, Dalila, subornada pelos filisteus, ela lança todo o seu charme, o seu encanto, e ela consegue descobrir qual era o segredo da sua força. O nazireu não podia cortar o cabelo, e logicamente o segredo de Sansão não estava no cabelo apenas. O segredo de Sansão estava na obediência. Mas ele brinca uma vez, ele brinca 2 vezes, ele brinca 3 vezes, ele brinca 4 vezes, mas Deus não estava brincando e o diabo também não. Após a 4ª vez, Deus deu 4 oportunidades para Sansão. E esse talvez seja um dos versículos mais terríveis da Bíblia. Mas Sansão não sabia que o Espírito de Deus não estava mais com ele. Não tem gente que brinca com Deus, e brinca com Deus, e brinca com Deus, e brinca com Deus, e ele acha que está tudo bem, porque brincou uma vez e não aconteceu nada. Brincou a 2ª vez, não aconteceu nada. Brincou a 3ª vez, não aconteceu nada. Mas uma coisa que eu aprendi com Deus: o pecado tem um salário, e mais cedo ou mais tarde ele vai chegar. E aí os irmãos sabem a história. Ele conta para ela toda a verdade, ele abre o coração para ela. O cabelo dele é cortado e ele se torna semelhante a qualquer um dos outros homens. Os filisteus chegam, o prendem, arrancam os seus olhos, e ele vai ser escravo, vai ficar preso no cárcere, girando o moinho. Olha que coisa tremenda. Um cara com história com Deus sobrenatural, um cara com chamado lindo, poderia ser o grande herói de Israel, estava parecendo um palhaço no cárcere. Traga Sansão para a gente brincar com ele. É tipo assim: você brincou com a gente, você brincou com o teu Deus, agora nós vamos brincar com você. Quantas pessoas que o diabo tem feito chacota, irmãos? Tinham um chamado, tinham uma vida com Deus, tinham uma história com Deus, e hoje o diabo brinca com eles. Então marionete na mão de um e na mão de outro, serve de zombaria, de escárnio aonde vai. Olha lá, o crente, olha lá, aquela ali era crente, olha lá, congregar, é crente. Mas olha o que está vivendo, olha o estado daquela pessoa, olha o estado. Quantas pessoas o diabo tem feito chacota. Ou seja, ele está lá girando o moinho, cego. E os filisteus estão dando uma festa, estão dando um banquete extraordinário, estão exaltando ao Deus Dagon e estão zombando do Deus de Israel. E ali Sansão, ele clama ao Senhor pela última vez: Senhor, me dá força,
Eu quero me vingar dos meus 2 olhos. E ali Deus devolve a força para ele, agarra a mão direita, ele bate na coluna, a mão esquerda bate na outra. O templo cai sobre os príncipes, sobre o povo e sobre ele, e todos morreram. Sansão foi sepultado, nós lemos aqui no texto, no túmulo do seu pai Manoá. Ele foi o 13º juiz de Israel, e ele julgou Israel por 20 anos. Pastor, quais são as lições que a gente extrai dessa história? Eu quero trazer para a gente aqui rápidas lições. Primeiro, devemos tomar cuidado com o nosso envolvimento com o mundo. Primeiro erro de Sansão é que ele não gostava de estar perto do povo dele. Ele não gostava de estar em Israel, ele não gostava. A primeira coisa, ele queria estar no meio dos filisteus. Ele vai lá, arranja uma prostituta, ele casa com uma mulher de Tímina, ele se afeiçoa e se apaixona por Dalila. Ele já se acostumou a viver no meio dos filisteus. E a queda de Sansão, irmãos, ela não acontece da noite para o dia. Ela acontece aos poucos. É uma balada aqui, é uma balada ali, é uma cerveja sem álcool aqui, é um vinhozinho ali, é um beijo na boca aqui, é um abraço ali, de vez em quando um motel acolá. E quando você percebe, você está com a sua vida totalmente entregue nas mãos do diabo. Sansão, ele não foi simplesmente amanheceu cego, amarrado, preso. Ele foi construindo uma vida de envolvimento distante do seu povo. Eu sempre falo, quando o diabo quer destruir alguém, a primeira coisa que ele faz é isolá-la. Pedro disse que o diabo anda rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. Um leão nunca ataca o bando inteiro. O leão, ele olha para o bando, ele vai atacar o que está isolado ou ferido. Leão nunca ataca o mais forte do bando. O leão nunca ataca o bando quando ele está junto. O leão sempre ataca aquele que está só ou aquele que está ferido. Então, quando o diabo quer destruir alguém, a primeira coisa que ele faz é tirá-lo da sua base, é tirá-lo da sua proteção, é tirá-lo do seu ambiente. E foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão começou a se amoldar à vida dos filisteus, aos costumes dos filisteus. Ele começou a viver como se ele fosse um filisteus. Mas na verdade, para os filisteus, ele era apenas mais um inimigo. Quando eles pegam Sansão, amarram Sansão, prendem Sansão, arrancam os olhos de Sansão, o que eles estão cantando no templo? Dagon nos entregou na mão o nosso inimigo. Sansão não passa do inimigo. Nós não passamos de inimigo para o mundo. Eu falo, repito e não canso de dizer, não se iludam, o mundo não gosta de crente. Não se iludam, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Paulo diz, não vos amoldeis a esse mundo. Olha só, não se amoldem ao padrão deste mundo. Paulo está dizendo, a gente tem que renovar o nosso entendimento. Nós temos que renovar a nossa mente. Nós não podemos nos amoldar a entrar na forma desse mundo, mas quanto mais dia passa, a gente percebe que a igreja está cada vez mais envolvida com as coisas do mundo, ao invés de transformar. Infelizmente, nós estamos vivendo e vendo uma geração de cristãos optando pelos mesmos gostos, pelo mesmo estilo de festa, pelas mesmas músicas, pelas mesmas roupas, pelos mesmos ambientes, pelo mesmo linguajar e pior, pelo mesmo estilo de vida. O linguajar de crente não pode ser o linguajar do mundo.
As músicas do crente não podem ser as músicas do mundo. As festas de crente não podem ser festas igual festas do mundo. O estilo de vida do cristão não pode ser o estilo de vida do mundo. Mas cada dia que passa, a gente percebe os cristãos de hoje optando por viver do mesmo jeito. Aniversário de crente. Aí você chega lá, com o gelador cheio de cerveja. Não, eu sou crente, mas é porque vem meu amigo. Meu irmão, na minha casa ou manda eu ou manda meu amigo. Os dois não dá para mandar. É, pastor, eu tenho uma bebida aqui porque minha família não é crente. Ué, irmão, na sua casa, se a sua família mandar, fica complicado. Ou seja, eu não posso servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao diabo. Eu não posso fazer coisas dizendo que eu sou crente, mas ao mesmo tempo mostrar com as minhas ações que eu não sou. Então hoje fica difícil para a gente ir para casamento de crente, porque você não sabe mais se o casamento é de crente, porque não tem diferença. Música que não é de crente, bebida. Você vai para o aniversário de 15 anos de crente, você passa vergonha, porque eu falei para a pastora Simone, aniversário de 15 anos e casamento, os noivos vão ter que assinar um termo, não vai ter bebida, porque se tiver eu não faço mais. É de crente o casamento, você quer realmente a bênção de Deus, porque não adianta eu chegar, abençoar e você entregar a festa para o diabo depois. A gente precisa, irmãos, a gente precisa decidir quem eu quero servir, de quem que eu sou, de quem é a minha vida. Sansão se envolveu demais com os filisteus e acabou-se escravizado. Esse alerta é de Tiago. Qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ao invés de fugirmos do mundo, estamos nos acostumando com os encantos do mundo. Paulo fala com Timóteo o seguinte: Timóteo, foge dos desejos da tua mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com aqueles que com o coração puro invocam o Senhor. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, 43% dos cristãos não são comprometidos com a fé cristã. 43% daqueles que estão na igreja não estão comprometidos com a fé. Eu não acredito que o Brasil seja diferente. Isso quer dizer que quase metade da igreja não está comprometida com a fé. Por isso que a gente vê a igreja em um contexto geral perdendo força, não impactando, não influenciando. Por isso que a gente vê o mundo, o evangelho no Brasil já chega a 40%, mas o Brasil continua de mal a pior. Vocês estão me entendendo? Então Sansão, ele não caiu da noite para o dia. Ele foi se amoldando, ele foi se acostumando, ele começou a deixar Israel, ele casa com aquela filisteia, contrariando a vontade dos pais, e ele continua a sua derrocada. Ele esqueceu do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém na roda, que não anda no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o homem feliz, esse é o homem bem-aventurado. Mas Sansão esqueceu disso. Ele estava no meio dos filisteus, ele estava no meio dos escarnecedores, ele estava seguindo o conselho dos ímpios, ele estava no meio dos pecadores, e aí ele foi só se afundando. Nós não podemos esquecer que a igreja, a eclesia, é o grupo daqueles que foram tirados para fora. Nós estávamos no mundo, mas Jesus nos arrancou do mundo e nos trouxe
para perto de si. Nós somos os eleitos, nós somos o povo de Deus, o sacerdócio santo, a nação santa, aqueles que irão morar no céu, aqueles que Jesus vem buscar como uma noiva adornada, ataviada. Nós precisamos nos lembrar: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Segunda lição desse texto: não podemos colocar emoção ou as emoções no lugar da razão. Primeiro erro: se amoldou ao costume dos filisteus. Segundo erro: usou a emoção no lugar da razão. Observe que Sansão estava nos braços de uma bela mulher que o levou à queda. Foi cortado o cabelo dormindo nos seus joelhos. É amor demais, né? Ele se acomodou tanto com o ambiente. E esse é um grande problema, porque quando a gente se amolda ao ambiente, a gente sempre acha que a gente fica lá só até quando a gente quiser. A gente faz lá somente o que a gente quer. A gente acha que somos, né? Que nós somos fortes o bastante para entrar a hora que quer e sair na hora que quer. Era Sansão. Como das outras vezes eu vou me sair. Só que dessa vez foi diferente. Dessa vez ele não saiu. Dessa vez ele ficou. Como diz o pastor Hernando Dias Lopes: o pecado sempre vai cobrar um preço que você nunca está disposto a pagá-lo. Se Sansão soubesse que ele ia ficar cego, queria lhe arrancar os 2 olhos, queria ficar escravizado, girando o moinho, será que ele teria contado o segredo? Você está me entendendo? Observe que Sansão, irmãos, ele teve 3 oportunidades para avaliar a sua vida. Ele teve 3 oportunidades para reagir, mas optou ignorar o perigo. E logo vem a queda. Deus sempre nos dá oportunidades. Deus sempre nos dá oportunidades. E talvez eu esteja falando para alguém aqui que Deus está dizendo: eu estou te dando uma oportunidade nessa noite. Você pode continuar igual Sansão, ignorar os avisos, ou você pode agarrá-la nessa noite e ser livre da chacota, da vergonha, da destruição. Sansão teve oportunidades, mas porque não a agarrou, se tornou uma presa fácil para os filisteus. É por isso que a Bíblia fala: não seja sábio aos seus próprios olhos. A gente vai se amoldando ao mundo, a gente se acostuma com ele, e ele vai fazendo parte da nossa vida. Então a gente acha que a gente resolve tudo do jeito que a gente quer, a gente faz o que a gente quer, mas lá fora, irmãos, nem tudo sai do jeito que a gente quer. Muitas vezes, quando as consequências vêm, elas geralmente não vêm do jeito que a gente esperava. Pergunte para Davi, ele vai te falar: não veio do jeito que ele pensava. Pergunte para Sansão e ele vai te falar: não veio do jeito que ele pensava. Então a Bíblia nos alerta para a gente não ser sábio aos nossos próprios olhos, mas temer ao Senhor e nos apartar do mal. A gente vive numa época em que as pessoas estão dando vazão demais às suas emoções e estão esquecendo da razão. Elas vivem entregue, elas querem sentir, elas querem se arrepiar, elas querem se emocionar, elas querem extravasar as suas emoções, e parece que elas não querem pensar mais. Tem uma canção que diz: é proibido pensar. Será que essa geração ouviu demais essa canção? Até culto, se não houver um extravasar de emoção, Jesus não veio. Mas Paulo diz que o nosso culto não é emocional, o nosso culto é racional. Agora, lógico que
eu sou um ser emocional, e quando Deus se manifesta, eu choro, eu sorrio, eu me alegro, porque eu sou um ser emocional, mas eu não posso tomar decisões, eu não posso fazer escolhas que irão comprometer a minha vida apenas pelas minhas emoções, apenas pelos meus sentimentos. Eu preciso aprender a pensar e estabelecer prioridades da minha vida. Mas a gente está esquecendo de pensar, é a emoção que vale. E a gente vive uma sociedade hedonista, que quer ter prazer a qualquer custo, quer se emocionar a qualquer custo, e nós temos formado vários Sansões, que não estão medindo as consequências de onde irão chegar. Alguns já tiveram os olhos arrancados, espiritualmente falando, não conseguem ver mais nada. Alguns já estão amarrados, presos. Alguns já são motivos de chacotas, outros já estão dando volta. Porque você sabe qual é a dificuldade do moinho, além da força que você tem que colocar? É que você não sai do lugar, você fica girando. Sabe o que o diabo está falando, Sansão? É você. Andou, fez, aconteceu, mas não saiu do lugar. Quantas pessoas estão assim? Passa ano, sai ano. Fazem votos e desfazem votos, e não saem do lugar. Queridos, a gente precisa pensar antes de agir. A gente precisa estabelecer princípios que priorizem a nossa integridade diante de Deus. A gente precisa estabelecer princípios que priorizam a palavra de Deus. Precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Precisamos a cada dia renovar o nosso entendimento, porque quando eu fizer isso, eu vou conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não viva de emoção, viva pela razão. Pense antes de agir. E aqui eu quero entrar, vou falar logo aqui a questão, um antídoto para a gente não pecar seria pensar nas consequências. Será que Sansão pensou alguma vez? Gente, vamos analisar. Todas as 3 vezes ele foi amarrado. Todas as 3 vezes os filisteus vieram até ele. Todas as 3 vezes os caras tentaram pegar. Será que ele não percebeu que tinha alguma coisa errada por trás daquilo, não? Era só pensar, não é, gente? Qual é a tua força? Me amarra com esse negócio aqui, e eu vou ser igual o homem, amarra. Vai lá os filisteus, pega o camarada, ele se solta. Ou seja, era uma cilada atrás da outra. Mas o cara parece que perdeu a capacidade de pensar, de avaliar suas atitudes. Por quê? É porque eu amo. Eu não consigo viver sem ela, pastor. É o homem da minha vida, não vale nada, mas é que eu amo. Pastor, ele bate na mãe, mas eu estou disposto a apanhar no lugar da mãe dele, não tem problema. Não pensa mais. Pastor, é o homem que eu queria, só não é crente. Certinho. Você está entendendo? Será que a gente consegue pensar nas consequências? Talvez o que está faltando para a gente hoje é pensar antes de agir. Aonde vai me levar essa atitude? Aonde vai me levar esse erro? Para onde eu irei fazendo o que eu estou fazendo? Vivendo como eu estou vivendo? A gente precisa pensar. Até porque, eu vou entrar aqui no terceiro tópico, nem sempre será possível ser como antes. Guarde isso. Graças a Deus, irmãos, por aqueles que erraram, e Deus deu a oportunidade de se levantar. Graças a Deus por aqueles que pecaram, e Deus deu a oportunidade de se levantarem. Há muitos que não têm esse privilégio. Nem sempre as coisas serão como eram antes. Sansão, Deus ouviu a oração dele, mas os seus dias de glória foi-se. Sansão não viveu mais
Ele não pegou mais 1000 raposas pelo rabo, botou fogo. Ele não pegou mais o portão de Gaza. Ele não matou mais leão com a mão. Ele não venceu, ele não fez mais nada. Deus ouviu a sua oração, mas ele não teve mais nenhum dia de glória. E eu volto a dizer, um dos melhores antídotos é você pensar nas consequências do pecado. A conta fecha? Estou disposto a pagar? Vou voltar ao pastor Hernandes Dias Lopes. O pecado sempre vai te reter por mais tempo que você pensa, e ele vai te cobrar um preço muito mais alto que você esteja disposto a pagar. O preço é caro, o preço é alto. A maioria das quedas não acontece da dia para a noite. Há tempo para pensar. É isso que eu quero frisar aqui. Ninguém acorda pela manhã, tropeça e cai. Há sempre tempo para pensar. Sansão teve muito tempo para pensar. Sansão teve muito tempo para avaliar, para resistir e até mesmo para fugir, se fosse o caso. Porém, ele preferiu agir por emoção, se entregar e viver uma vida de sofrimento. Imagina ser arrancado os 2 olhos, ser colocado na mão dos inimigos, ser zombado dia e noite. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vidas, quantas famílias seriam preservadas se aqueles que caíram tivessem aplicado essas regras que eu estou falando aqui hoje? Tivessem pensado nas consequências dos seus atos, tivessem pensado na consequência das suas ações, quantas famílias, quantas vidas seriam preservadas? Quantos casamentos que foram destruídos? Quantas pessoas que fizeram pai e mãe sofrer porque foram para uma cadeia? Quantas pessoas que fizeram outras pessoas sofrer por causa do álcool, por causa da bebida, da droga e tantas outras situações? Quantas pessoas seriam preservadas do sofrimento se nós tivéssemos analisado, avaliado as consequências antes de nós agirmos? Presta atenção. A Bíblia diz que quando eu peco e eu confesso o meu pecado, esse pecado é perdoado. Está lá escrito na palavra: filhinhos, é bom que não pequeis, mas se pecar, tem um advogado fiel diante do Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só dos nossos, mas do mundo inteiro. Então, quando você peca e você pede perdão, o seu pecado é perdoado. Porém, guarda isso, muitas vezes haverá uma triste consequência. Muitas vezes há um salário alto. A gente pede perdão, Deus perdoa, mas as consequências muitas vezes nós vamos ter que arcar. Então não haja por emoção. Contabilize, vale a pena realmente essa ação? Vale a pena realmente essa decisão? Vale a pena realmente essa escolha? É isso que Deus tem para a minha vida? Ou é isso que eu quero para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, para a igreja que eu congrego, para as pessoas que me amam, para aquelas pessoas que estão à minha volta? É isso mesmo que eu quero? Nós precisamos analisar. Nem sempre seremos novamente quem um dia nós somos. Sansão não teve outra oportunidade, mas teve tempo para pensar, teve tempo para reavaliar, teve tempo para mudar a sua escolha, porém não mudou. E aí a gente observa que Sansão pagou um preço muito alto. Queridos, na presença de Deus, a gente pode sim resistir às tentações. Até porque o que a Bíblia está dizendo: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, com a tentação também nos dará o escape. Você está entendendo? Então nenhuma tentação ela vem de outra
de outra forma. Só vem de tentação humana. Tiago fala: por que vocês são tentados? Pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades, pelas suas próprias consciências. Ninguém, quando for tentado, diga: por Deus sou tentado, porque cada um de vós é tentado pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias consciências. Mas fiel é Deus para nos dar o escape. Se tiver que fugir, faça igual José, fuja, mas não brinque como Sansão brincou. E eu quero finalizar. Mesmo que você esteja no fundo do poço, clame ao Senhor. Mesmo que tudo pareça perdido, clame ao Senhor. Mesmo que pareça que não há mais uma saída, que a sua sina é ser escravo, é ser humilhado, é ser ridicularizado, mesmo assim, contra qualquer situação e circunstância, clame ao Senhor, porque está escrito: se o povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei a oração, perdoarei os pecados, sararei a terra. Clame ao Senhor, não importe a situação, não importa a luta. Talvez Sansão jamais esperaria que as suas ações o levariam a uma condição tão terrível. Creio que ele jamais imaginou que viveria o que ele estava vivendo. E esse, irmãos, infelizmente, é o estigma do pecado. O diabo promete prazer, escraviza. Ele promete liberdade e escraviza. Promete prazer e angustia a alma. Sansão nunca imaginou que viveria a situação que ele está vivendo. Porque quando o diabo oferece as suas bandejas, elas sempre vêm com maçãs lindas. Aquelas maçãs que você olha e fala: eu nunca comi uma dessa. É argentina. É a maçã mais saborosa que tem. Eu já comi aquelas pequenininhas que vem lá na feira. Já comi, mas essas aqui, aí você olha. Mas como diz um amigo meu, por mais bonitas que sejam as maçãs do diabo, elas sempre têm bicho. Você está entendendo? Você acha que se Sansão imaginasse que ele viveria o que ele estava vivendo, ele teria feito o que ele fez? Para Sansão não teve mais jeito, mas para mim e para você tem. Deus está dizendo: não se envolva mais com esse mundo, não se amolde com esse mundo, não haja apenas pela emoção, porque nem sempre podemos voltar a ser o que a gente era, nem sempre podemos ter aquilo que a gente tinha, mas em qualquer situação, não importa, clame ao Senhor. Clamas a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Em meio àquelas terríveis consequências, Sansão, ele clama, ele faz um pedido, ele é atendido por Deus. Então eu entendo, irmãos, sempre é tempo de clamar. Sempre é tempo de buscar, sempre é tempo de acreditar, sempre é tempo de ver a mão de Deus operar na nossa vida. E nessa noite eu creio, ela está estendida para abençoar, ela está estendida para libertar, ela está estendida para salvar. E esta palavra é o amor de Deus se revelando, dizendo: eu te amo, eu te quero comigo. Não se amolde a este mundo, não receba as propostas do diabo. Pense, repense, analise e depois entregue-se a mim, porque eu cuidarei de ti. Se coloque em pé. Não destrua a sua vida pelas suas escolhas erradas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há pessoas que tiveram uma família desastrosa, mas que decidiram começar uma família exemplar. Há filhos que seus pais nunca lhe deram amor, mas decidiram ser pessoas amorosas.
crianças que tiveram pais alcoólatras, mas que decidiram nunca beber. Há pessoas que não conseguem ou que não conseguiam encontrar um emprego e decidiram abrir uma empresa e dar muitos empregos. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque o problema não é como você foi criado. Isso são apenas desculpas. Você pode sim fazer diferente, e as suas escolhas podem sim fazer toda a diferença. Nós somos frutos das nossas escolhas. Sansão tinha tudo para ser um herói. Sansão tinha tudo para a gente estar falando outras coisas dele, mas infelizmente, pelas suas escolhas, ele praticamente jogou fora uma grande oportunidade. Mas você está aqui hoje. Não joga as oportunidades fora. Jovens, não joga a oportunidade que Deus está dando para vocês. Pense, avalie. Vale a pena realmente? Essa é a escolha que eu quero fazer? Vale a pena sair da vontade de Deus para viver a minha vontade? Vale a pena sair do território de papai do céu para ir para o território do inimigo? Vale a pena? Repense. Não sejam emocionais. Não busque apenas uma falsa liberdade ou um falso prazer ou qualquer outra coisa, porque na verdade as maçãs do diabo sempre contêm bicho. Ele quer te escravizar, ele quer roubar o projeto de Deus para a tua vida, mas Deus, que é fiel, ele tem sempre o melhor para nós. Levante a tua mão assim para o céu, enquanto a equipe de louvor vai estar louvando ao Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que esse é o momento de você contabilizar. Está terminando 2021. Quais foram suas escolhas nesse ano? Será que você falou como aquela música? Eu escolho Deus, apesar do pecado vir na minha porta todos os dias, mas eu decidi, eu escolho Deus. Ou você começou a granjear e mudar as suas escolhas? Você começou a gostar do ambiente mundano. E hoje você já não acha estranho o ambiente. Você já se amoldou a ele. Como Sansão estava fora, longe do seu povo, distante de Israel, no meio dos filisteus, mas achava que estava tudo normal. E eu sinto Deus nesse lugar. E eu sinto a voz de Deus ecoar aqui. Eu sinto Deus dizer, estou contigo. E eu tenho presenciado suas escolhas, o seu levantar, o seu andar, o seu deitar. E eu tenho me entristecido, porque tu sabes que lá não é o teu lugar. Promessas tenho eu para ti. Te chamei pequeno, desacreditado, mas te fiz. Por que não voltas para mim? Por que não se rende mais uma vez? Ainda dá tempo. Querido, Sansão não teve tempo. Infelizmente, devido às suas brincadeiras, ele morreu. Mas nós estamos vivos. Deus está dizendo, ainda dá tempo. O ano não acabou. Dá tempo de ter uma virada na sua vida antes da virada do ano. Arabacanda, eke, badarabahaya. Quem tem adoração ao Deus vivo, adore. Quem tem glória, dá glória. Quem tem línguas estranhas, fale língua. Mas não fique inerte, seja cheio. Ei, o darabaçanda. Darabaça.
quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Segure na mão dessa pessoa que está perto de você agora. E nesse momento, você vai ser canal de bênção sobre a vida dele, sobre a vida dela. Você vai dizer, antes de você orar, se você puder orar, olhar por essa pessoa, ou para essas pessoas, diga assim: não destrua a sua vida com as suas escolhas erradas. Não faça como Sansão. Escolha Deus. Escolha o povo de Deus. Seja obediente. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Vai valer a pena. Agora você vai orar por ela. Depois que você orar por ela, você vai levantar as suas duas mãos para os céus. E você vai dizer: Senhor, eis-me aqui. E você vai se apresentar a Ele. Vai colocar a sua vida na mão dEle. É tempo de reavaliar, é tempo de pensar. Mas o ano está findando, somos remanescentes. Quantos não chegaram? Quantos ficaram no meio do caminho? Quantos ficaram para trás? Quantos já não existem mais? Mas nós estamos aqui na casa do Deus vivo. Nós estamos aqui tendo uma grande oportunidade para recomeçar. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Deus, eu não sei para quem é esta palavra. Eu sei que Tu és um Deus de palavra. Tu és um Deus que fala. Tu és um Deus que age. Tu és um Deus que ama. E como um Deus que ama, o Senhor sempre corrige os teus. Tu não quer perder ninguém para o mundo. O Senhor não quer perder ninguém para as trevas. O Senhor não quer ver um filho teu sofrendo. O Senhor não quer ver um filho teu pagando um alto preço na moinha da vida, cego, chacoteado, zombado, humilhado, entristecido, em densas trevas, ó Deus. Ajuda teu filho, ajuda tua filha. Pega esse homem pela mão, pega essa mulher pela mão, ajuda ele, ajuda ela, que o poder do Espírito Santo flua, que a graça do Espírito Santo flua, que a unção, o poder de Deus jorrem, e cada homem e mulher sejam levantados, restaurados, abençoados, vivificados, transformados, cheios, cheios, cheios da glória do Senhor. Pega, Senhor, aquele que está sem força, aquela, Pai, cuja emoção está maior do que a razão, aquele, Pai, que como um bezerro está indo ao matadouro. O diabo já sentenciou, o diabo já usou as suas dalilas, e ele está lá escravizado, gemendo: eu não quero, mas não sai, eu não posso, mas não tomo atitude. Deus tem misericórdia, brada, faça algo nesta noite, Deus. Oh Deus, sopra Espírito Santo, sopra vida,
sopra a mudança, sopra a transformação. Levanta o caído, restaura o abatido, pega pela mão, ajuda, esforça, quebra o calabouço, quebra a corrente, quebra o vício, quebra esse mal, destrua os ferrolhos. Levanta esta pessoa, este homem, esta mulher, ó Deus bendito. Arabassuri me candaramahaiaçou. Oh Deus, oh Deus, faça uma virada na nossa vida. Antes da virada deste ano, queremos terminar 2021 crentes, cheios do Espírito Santo, com a mente mudada, com a alma cheia de paz, com o coração repleto do teu amor, fiéis, obedientes, lavados, remidos pelo sangue, totalmente perdoados, ó Deus. Fortaleça o fraco, Pai. Ajuda o abatido, Jesus. Vai soprando, Espírito Santo, vai soprando, vai soprando, vai soprando, vai soprando, Espírito Santo, vai colocando cada coisa no seu devido lugar, vai mexendo, vai colocando as coisas no seu devido lugar. Toma esse homem em tuas mãos, toma essa mulher, toma essa casa, toma essa família, toma esse ministério, sopra, Espírito Santo. Joga a mão para cima e somente adora o Senhor. Joga a mão para cima e vai se rendendo. Diga: eis-me aqui, eu voltei mais forte, Jesus. Eu entendi, tu me amas e tu queres o melhor para mim. Eu entendi, o mundo não é meu lugar. O meu lugar é na tua casa, é na tua presença. O meu lugar é te adorando, o meu lugar é te exaltando, o meu lugar é te glorificando. Eis-me aqui, Senhor. Adore. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e eu te peço, dai-me sabedoria para que eu tome decisões e faça escolhas acertadas, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, tome o seu assento. Queridos, antes de terminarmos, eu quero só fazer uma pergunta a vocês que estão na live e vocês que se encontram aqui nessa noite. Você ouviu essa palavra e talvez você entendeu que Deus está falando com você. Talvez você ainda não é evangélico. Talvez você não entregou a sua vida para Jesus ainda. Ou talvez você já até entregou a sua vida para Jesus, mas por algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor. Jesus está chamando você para a casa do Pai. Jesus está chamando você para os seus braços. Ele não desistiu de você. Ele te escolheu. E Ele não quer ver você sofrendo. Imagine um homem forte, que fazia tantas proezas, estar cego, fraco, zombado, humilhado, rodando um engenho de moinho. Que triste fim.
para um homem com um chamado tão grande. Então, se você está aqui nessa noite, você está afastado dos caminhos do Senhor, você ainda não é evangélico, você me ouve por essa live, você entendeu, Deus está falando comigo. Essa é a sua noite. Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida, Ele quer te dar uma vida que vai valer a pena ser vivida. Ele quer levar você para o céu naquele grande dia. Então, se você está aqui nos acompanhando e você entendeu que essa é a sua noite, você quer entregar sua vida para Jesus, você quer voltar para Jesus. Os da live, escreve aí: pastor, eu quero voltar, eu quero entregar minha vida para Jesus. Vocês que estão aqui, só levante a sua mão: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. E a igreja vai orar especialmente por você. Nós temos alguém aqui nessa noite? Onde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus, que quer voltar para Jesus nessa noite? Se você ouviu a voz de Deus, não tenha vergonha. Vergonha a gente tem que ter quando a gente estiver sendo chacota lá no mundo. Vergonha temos que ter quando estamos cegos, sendo humilhados. Mas vir para as mãos de Deus não é vergonha nenhuma. Eu sei que o diabo coloca vergonha. O inimigo, ele quer nos prender na vida que nós estamos. Mas Deus tem uma proposta melhor para você hoje. Ele quer mudar a sua história de uma vez por todas. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Tem alguém? Se não tiver, eu já vou dar sequência. A palavra foi simples e objetiva. Eu creio que Deus falou ao seu coração. Então, se você sentiu, Deus falou comigo, não volte para casa sem fazer essa decisão. A pior coisa que tem é Deus nos dar oportunidade. Eu vou repetir que eu lembrei. Deus disse para alguém: eu estou te dando uma oportunidade nessa noite. Vou repetir. Eu estou te dando uma oportunidade nessa noite. Sansão teve 3, não aproveitou nenhuma. Eu não sei quantas você teve, mas Deus está dizendo que está te dando uma nessa noite. Não sei para quem Deus está falando, mas você com certeza sabe, Deus está falando comigo, porque quando eu falo aqui, o Espírito Santo, ele testifica com você aí. Na live tem alguém? Se não tem, nós já vamos dar sequência. Mas não vá para casa sem tomar essa decisão. A pior coisa que temos é a gente ter a oportunidade, não pegar a oportunidade e depois ficar lamentando pela oportunidade perdida. Ah, se eu tivesse feito, não fez, passado não volta, infelizmente. Amém? Então nós vamos ofertar para a casa do Senhor. Vamos tirar a nossa oferta para a casa de Deus agora. Pega a sua oferta, segura ela na mão. Você que vai dizimar, pega o seu dízimo também. Eu quero convidar o pastor Daniel para fazer essa oração.